Aí, gente, bom dia. Então, hoje a gente vai começar com a apresentação dos GTs da sala 2. E aí, eu queria que o pessoal também pudesse fazer uma autodescrição, caso venham a ligar a câmera. Então, eu vou fazer a minha, até para vocês já irem entendendo como que vocês fazem a de vocês. E eu acho que primeiro todo mundo podia se apresentar, brevemente, assim, bem rapidinho. Como a gente só tá com uma pessoa, por enquanto, na sala que não vai apresentar, eu acho que ela podia se apresentar também, de onde é e tal. Mas aí depois a gente começa então com o primeiro grupo, que é o do Felipe, da Juliana, da Júlia. O segundo grupo, não, mentira, é do Felipe, da Juliana e do Túlio. O segundo grupo da Júlia e o terceiro do Carlos. Então, meu nome é Pedro, eu sou um homem branco, eu tô com o cabelo raspado. Atrás de mim tem um fundo branco e marrom, eu tô usando uma blusa preta e ela tem uma gola. E no mais é isso. Aí se vocês puderem ir se apresentando. Olá, bom dia. Meu nome é Felipe, é, sou estudante da UFO. Eu estou de blusa laranja e blusa de frio verde. Ao fundo, um plano amarelo com uma porta marrom e um guarda-roupa totalmente branco e alguns livros numa estante. E uso óculos e tenho uma feição branca. Bom dia, gente. Meu nome é Juliana. Eu sou uma mulher branca, uso um óculos de haste marrom, meu cabelo é ruivo e eu tô vestindo uma camiseta branca. E atrás tem paredes brancas e um guarda-roupa marrom também. E eu sou estudante da UF, de psicologia. Bom dia a todos. Meu nome é Túlio, eu tenho 20 anos, eu sou um homem branco, de cabelo castanho, um pouco bagunçado. Aqui atrás a gente tem uma parede branca, um interruptor, e eu também sou estudante da UFO, e é muito bom estar aqui hoje com vocês. Bom dia, meu nome é Júlia, eu sou estudante de psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Sou branca, eu tô com óculos, meu cabelo é ruivo, cacheado. Atrás de mim tem uma estante com livros e uma televisão, mas ele tá meio desfocado. Bom dia a todos, meu nome é Carlos, eu sou branco, cabelo grande, usando óculos, uma camiseta preta e ao fundo uma parede branca. Gente, eu tô feliz, só tem míope com câmera aberta, coisa maravilhosa. É um bom dia pra juventude, né? Bom demais. Gente, se mais alguém que estiver aqui assistindo enquanto ouvinte quiser se apresentar também, pode. A gente tem aí uns 2 minutinhos ainda para apresentação. Se não, a gente dá continuidade. Quem quiser apresentar no chat também. Eu vou entender o silêncio como um não, tá, gente? Então a gente vai dar continuidade. Pessoal do grupo 1, vocês têm slide? Não? Tem? Tem. Amanhã é isso, né, gente? A gente dá umas confundidas aí no processo. Então, pode apresentar o slide. Podem espelhar ele. E já podem começar. Vocês têm 15 minutos, tá bom, gente? Quem de vocês dois vão apresentar o slide? Túlio e Juliana. Eu posso tentar aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Hum, acho assim. Tá abrindo aqui, já vou colocar.
Vocês conseguem ver? Sim, Então tá bom. Deixa eu colocar aí, gente. Eu posso começar, então. Bom, gente, então o nome do nosso trabalho é Encontros e Desencontros com a Reforma Psiquiátrica, a inacessibilidade estudantil a um CAPS AD. Então, uma das nossas principais referências é a Ricieli Pombo, com o livro A Nova Política de Saúde Mental em Uberlândia, entre o Precipício e as Paredes Sem Muros. E ela traz que, historicamente, a gestão em saúde de Uberlândia, ela sempre possui um caráter muito assistencialista, elitista e excludente. E ela diz que desde a década de 20 até a década de 70, né, até mesmo as instituições de lazer e bem-estar, elas eram todas divididas em classes sociais. E sempre se relegava à periferia as questões que não eram admitidas no espaço urbano, né, que eram inadmissíveis, como os transtornos mentais, que eram compulsoriamente hospitalizados, porque a elite local ela não queria manchar a imagem da cidade enquanto um centro progressista, por assim dizer. E aí, a partir da Lei 10.216, de 2001, se instituiu legalmente a reforma psiquiátrica brasileira, né? E ela vai modificar esse modelo, ainda bem, porque ela prevê uma transformação no cuidado oferecido aos portadores de transtornos mentais. E é no artigo 4 dessa lei que diz que a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem ineficientes. Então, ela é pautada em mudanças profundas nessa rede de cuidado e atenção, então, privilegiando os recursos extra-hospitalares, que no caso são substitutivos, a internação psiquiátrica. E dentre esses serviços está o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, né, que ele se configura como um dos alicerces para o surgimento desse novo modelo de assistência, e ele tem o papel de promover a cidadania e a autonomia de seus usuários e de reintegrar eles à vida social. E isso tudo possibilita um cuidado muito mais amplo e que considera a objetividade, a individualidade e que busca a reabilitação. Então, diante de tudo isso, a gente percebe que é muito importante que o CAPS, a gente percebe a importância do CAPS para esses usuários. Então, seria muito vantajoso, e é muito vantajoso, que os profissionais de saúde e informação, eles tenham acesso a esse serviço, para eles compreenderem melhor suas dinâmicas e para poder aprender como que se dá o saber e a vivência profissional nesse serviço. E o fato desses profissionais, no período estudantil, não terem acesso ou convivência e aprendizado nesse serviço pode gerar um empobrecimento na formação, na nossa formação. Então, é nesse viés que a gente insere esse trabalho e a gente tenta discutir um pouco o fato do CAPS AD, um dos CAPS AD da cidade de Uberlândia, ter sido bloqueado para o acesso aos estudantes, já que antes ele pertencia ao UFO e ele passou para o domínio da prefeitura. E aí a gente tenta abordar um pouco os possíveis impactos dessa mudança na nossa formação e as possibilidades de a gente perder um rico aprendizado nesse serviço. Vou passar agora a palavra para os meus colegas. Gente, bom dia. A metodologia utilizada no nosso estudo foi uma análise de notícias jornalísticas, de sites confiáveis, pesquisando sobre CAPS AD e sobre a cidade de Uberlândia e saúde mental no Google mesmo. E a gente vai buscar fazer um estudo descritivo sobre um registro histórico em relação à mudança do CAPS AD de local, em que inicialmente estava no bairro do Moarama e depois foi para Luiz Otto de Freitas, que é considerado um bairro, de certa forma, periférico, porque não está próximo ao centro, diferente do Moarama, que é logo do lado, né? E é isso. E o que a gente encontrou? A gente encontrou 5 notícias
são escassas informações sobre isso em domínio público, são mais em quesitos burocráticos, e a gente focalizou em 3 notícias. A primeira se chama Centro de Assistência Psicossocial do bairro Moarama, em Uberlândia, é alvo de crítica dos moradores, de julho de 2018, em que os moradores estavam reclamando de pessoas dormindo na rua, na frente desse CAPS, esperando um local para ser entendido, né? Que o CAPS ele tem número de vagas para atendimento. E colocou a reportagem também viu flagrante de barracas montadas na frente, né? Além dessa fala dos moradores do bairro. E eles colocaram que o CAPS lá no bairro do Moarama, que era conveniado da Universidade da cidade, Universidade Federal da cidade, não estava com as diretrizes de funcionamento corretas. Também demonstrava medo por conta do aumento de crimes no bairro, o que é negado por um tenente da Polícia Militar que é entrevistado por essa notícia, por esse meio jornalístico, que conta que houve até uma redução em comparação com o ano anterior. E a segunda notícia chama CAPS em Uberlândia muda de endereço local, gerava reclamações de moradores, demonstra que essa demanda da população do Moarama, que geralmente é uma classe média que mora nesse ambiente, foi atendida pela prefeitura e mudou-se esse CAPS-AD, que é um centro de atenção psicossocial focalizado em pessoas que utilizam álcool e outras drogas, em quesito de toxicomania, né, ou adicção, dependendo do termo que é preferível. E ele se estabeleceu nesse bairro, né, que é o Luizote, fica relativamente distante da região central da cidade de Uberlândia. E tal serviço substituto de saúde mental é utilizado para projetos de ensino, pesquisa e extensão da universidade, o que fez uma burocracia de um aluno que que estuda no bairro Moarama, que são dos cursos de saúde, ter que deslocar para o Luizote, o que envolve alguma burocracia e quantidade de dinheiro para transporte, como também burocratizou um pouco a papelada para conseguir algum estágio, alguma extensão, ou fazer alguma pesquisa nesse CAPS. E por conta de um endereço antigo, que era no Moarama mesmo, era um endereço interessante para os alunos da área da saúde na universidade, por ficar perto dos blocos. Mas apesar da distância envolvida nessa troca de endereço, ainda era viável e permitido tais ações na universidade, que a gente observa aqui, na região central, ele foi para uma região periférica, como a Juliana mesmo falou nesse início, né, que cada um tem o seu lugar, as pessoas usuárias de droga, eles têm que ficar na periferia para não sair desse centro progressista, que a cidade, desde sempre, tem desse espírito de querer modificar isso. E a terceira reportagem, chamada População Perde Parte dos Serviços da Saúde Mental em Uberlândia, conta sobre, que é de março de 2019, conta sobre a suspensão dos atendimentos no CAPS-AD de Uberlândia, desde o final de 2018, próximo do momento em que o CAPS mudou de local e estava evoluindo para um CAPS 3, era um CAPS 2 ainda, aumentando a complexidade dele, né? E a Secretaria Municipal de Uberlândia avaliou sobre essas questões e permeou um monte de burocracia, compartilhamento de renda pela União Federal, né? E o retorno das atividades no CAPS veio meses depois, mas agora está fechada as atividades permeadas desse tripé universitário, porque os serviços de saúde combinados pela prefeitura têm uma burocracia enorme e quase nunca estudantes da área da saúde conseguem vagas para estágio, extensão e pesquisa, ainda mais no curso de psicologia, que é o nosso, em que fica mais burocrático ainda porque a demanda é pequena para estagiários, né? E mesmo que posteriormente vamos observar que houve um aprimoramento
E o CAPS de Uberlândia tem sido referência para a Secretaria Municipal de Saúde de Araguari vir até aqui para observar a complexidade dele e aprender um pouco a respeito. Agora eu vou passar para o Túlio para ele fazer uma conclusão e falar mais algumas coisas. Bom dia novamente. Então, na verdade, a nossa conclusão ela vai ser mais uma nova proposta de discussão e uma nova problematização, porque a gente percebe, de acordo com a história, de acordo com as reportagens que a gente analisou, que ocorre a partir dos preceitos de reforma psiquiátrica e do CAPS como serviço substitutivo a essa ideia mais manicomial, a gente tem que ocorrem umas novas segregações em dois níveis, né? O primeiro dele territorial, em que o CAPS ele é colocado em um bairro mais distante, ainda possibilitando o acesso dos próprios estudantes, mas depois a gente tem uma limitação burocrática, que aí vai segregar ainda mais esse serviço que já estava um pouco mais dificultado. Então, com esse acontecimento, esses dois acontecimentos, a gente vai ter que. A gente pode encontrar duas possíveis problemáticas aí. A primeira delas envolve a questão do tripé, né? Extensão, pesquisa e ensino, em que os alunos aparentemente vão estar estudando grandes abstrações, porque a gente não vai conhecer a realidade do serviço, a gente não vai saber as dinâmicas, as possibilidades e dificuldades que esses serviços enfrentam. E a segunda possível problemática dessa questão seria a própria piora do serviço oferecido pelo CAPS, né? Porque se os próprios alunos eles não sabem como a dinâmica do serviço ocorre e se eles vão querer integrar essa equipe, acontece que talvez muitos psicólogos que se interessariam pela ideia vão deixar de entregar o CAPS e fazer um serviço muito favorável para a população. A gente tem também que a gente percebe que a reforma psiquiátrica, enquanto uma reforma social envolvendo a questão da loucura, ela não ocorre integralmente. Então, seria extremamente necessário que os alunos, mediante aquela questão do bairro Marama, do pessoal querendo que eles se mudassem e tudo mais, porque não estava de acordo com as ideias do bairro, assim, por dizer, a gente teria que a inserção desses psicólogos e demais profissionais da saúde no CAPS, ela iria possibilitar também com que eles fossem agentes de uma verdadeira reforma social, né? Que trouxesse o contato com a população, que o CAPS não é isso que se acredita, que é de fato um serviço que preza por essa comunicação com a comunidade e uma integração mesmo que busca essa volta desses sujeitos para a sociedade, essa integração. Mas, como vocês podem ver, com essas questões burocráticas, territoriais e de embate entre as esferas municipal e entre a universidade, a gente se encontra atualmente muito limitado, tanto em questão de inserção dos estudantes lá dentro, quanto em questão do próprio serviço poder receber esses profissionais, esses futuros profissionais. Porque até aqui mesmo no nosso grupo a gente tem o Felipe, que acredito já fez alguns trabalhos lá, e eu e a Juliana, que somos mais novos, a gente realmente não tem perspectiva de entrar lá tão cedo, né? Então, essa mais ou menos a discussão que a gente propõe. A gente queria ouvir um pouquinho o que vocês têm a dizer sobre isso. Se vocês já passaram sobre isso também, alguma cidade, alguma questão desse tipo. É isso. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Eu já até anotei umas coisas aqui, mas é porque quando vocês entraram, que para quem entrou depois deles foi o primeiro grupo que entrou, assim, e isso é uma dificuldade que eu vejo em várias instituições de ensino, sabe? Então, quando a gente chegar na hora do debate, isso vai render muito, inclusive. Aí eu anotei umas coisas aqui já, mas estou feliz. E aí eu vou chamar o próximo trabalho, que é a Júlia. É a Júlia? Deixa eu conferir aqui. É a Júlia. Cadê você, Júlia? Pode apresentar. Eu estou aqui. Você vai apresentar slide? Não, não preparei slide, não. Então tá ótimo. Então eu vou pedir pro pessoal do grupo anterior parar de espelhar a tela, por favor, para o rostinho da Júlia poder aparecer centralizado aqui com a gente.
Obrigado. Pode ir, Júlia. Gente, bom dia de novo. Se eu começar a falar muito rápido, vocês me desculpem porque eu estou um pouquinho nervosa. Eu vou apresentar um relato de experiência. O título do relato é Acompanhamento Terapêutico, Dispositivo de Cuidado e Formação Antimanicomial. Esse foi um relato que foi construído a partir de uma vivência em uma oficina de acompanhamento terapêutico em um CAPS do município de Uberaba, em 2019, e a produção dele se deu baseado nessas vivências e na produção de diários de campos, que tem como base a etnografia, que é uma metodologia que preza pelo contato intersubjetivo entre os participantes. Eu participei dessa oficina através de um programa de extensão chamado Reinserção Comunitária nos Territórios, Acompanhamento Terapêutico e Cuidado Psicossocial. Essa era uma oficina que contava mais ou menos com 20 participantes, não era um número fixo, aí a gente já começa a pensar nas características do AT. O AT não é um grupo que a gente pensa, que a gente pode pensar que tem regras. Então, assim, a gente contava 20 porque era a média das pessoas que participavam, mas tinha dias que tinham mais, tinham dias que tinham menos. E tinham mais ou menos 10 extensionistas. Os locais que a gente ia, eles eram decididos ali na hora. E uma outra característica também é que a gente sempre também tentava ir em locais. Por exemplo, se estava tendo alguma exposição de arte ou se estava tendo algum evento público, a gente sempre tentava ir nesses eventos, mas também a gente ia tanto para locais privados como também para locais públicos. Aí agora eu vou começar a falar um pouquinho o que é o acompanhamento terapêutico. Às vezes eu vou me referir a ele como AT, porque ficar falando acompanhamento terapêutico pode ser muito grande. Então, o acompanhamento terapêutico é uma modalidade clínica que surgiu no bojo do movimento antimanicomial. Ele começa na Argentina na década de 60 com o nome de amigo qualificado. Nesse período, os acompanhantes eles atuavam fora das unidades de internação e junto com os sujeitos psicóticos que tinham como objetivo a inserção dos sujeitos acometidos por transtornos mentais no universo social. Mesmo hoje, o objetivo do AT continua sendo esse. Então, quando na oficina a gente faz o movimento de sair do CAPS e ir para além do espaço físico do CAPS e ocupar outros espaços do município de Uberaba, a gente está tentando acompanhar a reconstrução do mundo subjetivo dos usuários do serviço, mas sem ser de uma forma repressora ou pedagógica. Porque, como eu já falei no começo, na oficina não cabia a gente decidir o que a gente ia fazer ou onde a gente ia. Óbvio que a gente dava palpite, a gente participava, porém, é porque a gente estava inserido no coletivo. E uma outra característica do AT que a gente fazia é que ele era um AT em grupo. Geralmente o AT ele é em dupla, há o acompanhante e o acompanhado, mas no nosso caso a gente fazia o AT com um grupo maior. Uma outra coisa que a gente costumava até brincar quando a gente fazia o AT é que ele é uma clínica, como eu falei, mas porém ele não é uma clínica tradicional, porque a gente não tem uma sala. Qualquer local da cidade, ele passa a ser a nossa sala. Então, a gente pode pensar no AT como uma clínica que está desterritorializando e também uma clínica que está ampliando o conceito de setting tradicional, até por causa desse movimento de qualquer lugar ser um lugar com potencial clínico. Então, esse processo de ida e vinda, ele impacta também o ambiente, porque ele sofre com essa presença da gente andando na cidade. Então, é aquela coisa, ele impacta a gente é impactado por ele. E dessa forma, a gente também acaba dando visibilidade para a loucura e aumentando e ampliando o território desses sujeitos, porque a gente vai estar atuando no contexto deles. Então, a gente não vai querer ver o contexto desse paciente na clínica, ele não vai levar esse contexto para a gente na clínica. A gente vai até o contexto dele. E nessa questão de dar visibilidade para a loucura, a gente já foi em muitos locais. A gente tem o CAPS, esse CAPS ele fica numa região mais central. Então, e geralmente eles gostam de ir em locais repetidos. Então, a gente ia muitas vezes para os mesmos locais, por exemplo, 2, 3 semanas seguidas. E acabava que criava uma rede. Então, era aquela coisa, eles já eram conhecidos por esses locais aonde eles iam.
É uma outra característica do AT. Ele é algo singular. Então, como eu falei, a gente ia nos mesmos locais, por exemplo, 2 semanas. Porém, isso não é um prejuízo para a prática do AT, porque a gente pode, por exemplo, 2 semanas na mesma igreja ou na mesma praça. Porém, a gente vai ter vivências diferentes a partir desse andar, porque a gente vai ver coisas diferentes, a gente vai interagir com coisas diferentes, a gente vai estar de forma diferente. Talvez a gente também costuma falar que, por exemplo, eu saí do CAPS de uma determinada forma. Eu não vou voltar para o CAPS da mesma forma que eu saí. Então, como eu falei no começo, o AT ele não tem regras, ele não tem princípios, a gente não tem uma, tipo assim, uma fórmula de como fazer o AT. O AT é aquilo que acontece no dia a dia. Então, o AT é uma prática que ele transborda para além de espaços físicos, além de cronograma de tempo cronológico marcado. Talvez até por isso a gente consiga perceber um forte potencial antimanicomial dentro do AT. E também o AT, ele é uma coisa que a gente não trabalha com ele. Muitas vezes a gente já foi em igrejas e, por exemplo, a igreja estava fechada no dia por algum motivo. E essa igreja, por exemplo, foi escolhida por eles. Então, não significa, quando a gente chega lá e a igreja está fechada, não significa que o AT deu errado. Significa que a gente só teve uma outra proposta, a gente teve que pensar em outros caminhos e teve uma oportunidade de criar novos territórios para esses sujeitos. E também, né, aquela coisa que eu falei, o AT ele não vai se restringir somente ao grupo que está lá. De alguma outra forma, quem acompanha o AT de fora, ele acaba sendo afetado. Tem essa questão da rede, dessa rede que eles constroem nos locais que eles vão. De alguma forma, essa rede que eles estão construindo está afetando essas pessoas também, porque eles são impactados com esse movimento de saída, porque também faz a gente pensar, será que a cidade ela está preparada para incluir esses sujeitos quando eles decidem fazer esse movimento de saída? Porque geralmente quando a gente pensa no sujeito que vai no CAPS, a gente pensa num sujeito que vai ficar só restrito àquele local. Então, às vezes a gente pode pensar no AT como um potencializador de fazer a gente pensar, será que a cidade está preparada para esse movimento e realmente receber esses sujeitos? E uma outra coisa é que, como eu falei, o AT ele não tem um caráter pedagógico. Aí, para quem vê de fora, pode pensar, não, ela está andando com esse sujeito, ela é cuidadora dele. Só que a gente não é cuidadora. A gente está lá para realmente ser um mediador de possíveis conexões. Então, por exemplo, quando um usuário chega para mim e pergunta que horas a gente vai voltar, se ele pode pegar um panfleto, se ele pode parar, por exemplo, no mercado municipal, porque ele quer ver um preço de um queijo, de uma carne, ele não está fazendo isso para eu dar uma solução para ele. Ele está fazendo isso para talvez eu servir como uma mediadora para esse desejo dele. Então, o AT não é um negócio com caráter pedagógico ou com um caráter onde eu vou ser a pessoa que vai ser que eu vou ser repressora. Então, quando eu estou lá com eles, eu estou sendo uma mediadora dessa possível construção de novos territórios, dessa possível construção de novas redes de afeto. E um outro ponto do AT que merece um certo destaque é que a gente não visita, por exemplo, locais só para estar lá ou só para conhecer. A gente faz para ampliar essa questão do território, porque muitos deles vêm de um contexto de hospitalização muito grande. Muitos deles passaram anos internados em instituições. Então, esse processo de saída é uma oportunidade deles se reconstruírem. Muitas vezes, nos ATs, a gente pensa assim, são usuários mais velhos, eles devem ter mais ou menos, em média, a maioria, né? Tem em média de 40 anos para cima, e muitos deles, nessa prática, eles passam por locais das cidades e falam assim, eu já passei por aqui quando eu tinha 20 anos e não era assim. Olha como está hoje. Eles não acompanharam esse processo de mudança. Então, o AT é meio que uma possibilidade de retomar e se reconectar com esses espaços. Desculpa. Então, essa experiência na oficina,
ela permite entender a cidade como uma clínica e também é uma clínica que vai fazer... É uma clínica aberta, então ela é uma clínica aberta sem regras institucionais, é uma clínica que a gente vai construindo ali no dia a dia e vai aumentando o repertório deles e reconstruindo o modo de ser deles. Então, a gente está levando a loucura para outros contextos e eles também estão reconstruindo o mundo deles dentro desse contexto de loucura. É isso. Muito, muito obrigado, Júlia. Também eu não tenho uns trem para eu comentar do que você falou. Feliz demais com a apresentação de vocês, gente. E agora eu vou chamar o Carlos. Carlos, você está aqui? Oi, tô aqui. Você vai apresentar slide, Carlos? Eu tava tentando apresentar pelo computador, mas eu vou tentar fazer aqui pelo celular mesmo. Ver se vai Tá dar bom, certo. tá bom. Você tem 15 minutos. Tá aparecendo para vocês aí? Tá sim, a gente tá vendo. Beleza, então eu vou começar. Bom dia. O nosso grupo ele realizou um trabalho com o seguinte tema: marcos políticos, teóricos e práticos da reforma psiquiátrica no Brasil. Ele é composto pela Ana Carolina, eu, Carlos Robert, Eduarda Sodré, Gabriel Couto, a Vanessa Kelly, todos eles são acadêmicos do curso de Psicologia da Faculdade Vértice Univertes do campus de Matipó, e pela Alcione Januária, que é psicóloga, mestre em educação pela UFOP, professora do curso de Psicologia da Faculdade Vértice Univertes. Durante os últimos anos, a reforma psiquiátrica trouxe diversos avanços para o Brasil. No nosso país, o processo da reforma psiquiátrica surgiu no final da década de 70, no contexto em que se demonstrava a crise do modelo de cuidados, centrado no hospital psiquiátrico, e se verificava a eclosão do surgimento dos movimentos sociais, que lutavam pelos direitos das pessoas com transtornos mentais. O ponto de partida dessa crise foram as denúncias de maus-tratos não esclarecidas que ocorriam nos hospitais psiquiátricos brasileiros, o que levou à mobilização de vários profissionais e, consequentemente, ao movimento dos trabalhadores em saúde mental, de acordo com Fonseca. A reforma psiquiátrica brasileira, embora baseada em modelos internacionais, sobretudo o da psicologia democrática italiana, possui uma trajetória marcada por uma forte movimentação política e pelos desafios de um país em desenvolvimento, de acordo com Paulo Delgado. Objetiva-se nessa pesquisa investigar quais são os marcos políticos, teóricos e práticos da reforma psiquiátrica no Brasil, como elas agem em prol do desenvolvimento e avançam no cuidado de pessoas com transtornos mentais. A nossa metodologia parte de um estudo de revisão bibliográfica, onde foram utilizados artigos pesquisados nas plataformas de busca, como Google Acadêmico e Cielo. Os principais escritores que foram utilizados nessa pesquisa foram Marcos, Reforma Psiquiátrica e Brasil. Sabemos que antes da reforma, com base na legislação de 1934, o método de assistência psiquiátrica no Brasil era predominantemente com base na hospitalização e asilamento do indivíduo com doença mental, com o objetivo de preservar a segurança, da moral e da ordem pública. Este modelo hoje é considerado inapropriado e está falido, assim como sua ideologia, de acordo com Moura. Com sua história cruel e desumana, ocorreu um momento em que as denúncias alarmantes sobre a insegurança no sistema psiquiátrico motivaram estudos
e trouxeram a público dados dos órgãos públicos, como o do Ministério da Saúde, que não eram valorizados pela população, como a quantidade de leitos e a qualidade dos serviços de saúde mental, assim como seus gastos, revelaram que, em 88, o número de leitos psiquiátricos é de 19,1% de leitos totais no país, ficando atrás apenas da clínica médica, com 21,6% dos leitos, de acordo com a ALB. Nos dias atuais, a reforma psiquiátrica é vista e falada como parte das políticas de saúde. O projeto de lei 3.657 de 1989, após ser aprovado na Câmara dos Deputados de 1991, foi para o Senado, onde apenas em 99 obteve sua aprovação para um projeto substitutivo. Em sua atual versão, ela garante a proteção e os direitos das pessoas com transtornos psíquicos e redefine o modelo de assistência à saúde mental. Apesar de ainda possuir aberturas para grandes mudanças, o projeto de lei 1657 ativou um papel importante, que foi trazer ao povo a realidade e a discussão sobre a assistência psiquiátrica no Brasil, com o objetivo de consolidar a reforma psiquiátrica brasileira. Além da mudança no tratamento e visão sobre os doentes mentais, a reforma também visa a cidadania destes sujeitos. Para Birman, refere-se também para a busca de outro lugar social para a loucura na cultura brasileira, uma nova visão e a inserção deste indivíduo na sociedade. Irdes traz que, para a saúde mental, um dos marcos históricos que resultou em mudanças a nível do Ministério da Saúde foi a Conferência Regional de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, que ocorreu em Caracas no ano de 1990. Através deste, surgiu a Declaração de Caracas. Neste encontro, todos os países que compõem a América Latina, incluindo o Brasil, se comprometeram na promoção da assistência psiquiátrica, revelando de forma crítica o papel da hegemonia e central do hospital psiquiátrico, deixando salvos os direitos humanos dos usuários, proporcionando sua permanência no meio comunitário, a dignidade pessoal e os direitos civis. Considerados como marcos políticos que reverteram o modelo antimanicomial, Irdes cita as principais experiências concretas de desconstrução antimanicomial no Brasil como forma de estruturas substitutivas. São elas a Casa de Saúde Anchieta, em Santos, o Centro de Atenção Psicossocial Dr. Luiz da Rocha Cerqueira, ambos localizados no estado de São Paulo, e o Centro Comunitário de Saúde Mental de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, mais conhecido como Nossa Casa. Após estes marcos, passou a ser privilegiado a criação de serviços de substituição aos hospitais psiquiátricos, tais como as redes de atenção à saúde mental, centros de atenção psicossocial, oficinas terapêuticas, leitos psiquiátricos em hospitais gerais, respeitando as particularidades e as necessidades de cada local. O objetivo geral deste estudo foi de investigar quais foram os marcos políticos, teóricos e práticos da reforma psiquiátrica no Brasil e como elas agem em prol do desenvolvimento e avanço do cuidado de pessoas com transtornos mentais. Com base nos estudos, é possível afirmar que, além da mudança no tratamento e visão sobre os doentes mentais, a reforma também visa a cidadania desses sujeitos e da busca pela sua inserção na sociedade. A realização deste estudo evidenciou que, com a reforma psiquiátrica, a loucura passou a ter um novo lugar na sociedade e na cultura brasileira, uma vez que ela garante a proteção e os direitos das pessoas com transtornos psíquicos e redefine o modelo de assistência à saúde mental. Conclui que, ainda que complexa, permeada por desafios e estando ainda em desenvolvimento, a reforma psiquiátrica foi um passo indispensável
para a busca da cidadania das pessoas com transtornos mentais. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, finalizar com essa imagem que diz: saúde mental não se vende, loucura não se prende, por políticas públicas antimanicomiais. Liberdade sim, manicômio nunca mais. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Carlos. É bacana, anotei uns trem também para comentar depois, quando a gente chegar no debate. E agora o nosso último grupo, o grupo da Lucimar e da Carol. Vocês vão espelhar slide, gente? Eu só tenho um resumo. Você acha que é bacana a gente colocar? Tudo bem, Carol? Só se Olá, quiser. bom dia. Tudo bem? Quanto tempo que eu não vejo vocês duas, gente? Saudades. Pois é, Saudades. os corredores, né, pessoal? Bom dia a todos. Bom dia. Prazer a gente estar aqui juntas, né? Só se vocês acharem válido espelhar, gente. Porque, igual vocês falaram no resumo, às vezes pode ficar mais dinâmico vocês falando mesmo. Ok. Quer começar, Carol? Não, pode ir lá. Tá Complemento bom. a sua fala. Tá bom, então. Então, pessoal, o nosso trabalho, né, na PUC está muito ligado ao município de Brumadinho, em função, né, de um projeto que a PUC se organizou desde a gente chama do crime e tragédia, e a partir dessa iniciativa da PUC, junto com a Arquidiocese, a gente entrou enquanto faculdade de psicologia, e a gente tem, né, construído um projeto que hoje o nome dele chama Oficinas Psicossociais, Fortalecendo o Vínculo Familiares e Comunitários em Brumadinho. Mas a gente teve, né, exatamente no meio do projeto, a gente já tinha 1 ano e pouquinho de ação, a gente teve, né, todos nós tivemos a eventualidade da pandemia, em que o nosso acesso à comunidade presencialmente foi impedida para nossa proteção e para a proteção da própria comunidade. Então, a gente teve que se reinventar, né, e a partir dessa reinvenção, a gente delimitou melhor as nossas áreas de atuação, com as quais a gente ia focar um pouco mais a intervenção psicossocial. A gente experimentou parcerias com a comunicação por meio de uma rádio, que chama-se Vozes de Brumadinho, e a gente, então, foi se especializando na construção, né, desses depoimentos, assim como também com a tentativa de manutenção de vínculos entre a nossa equipe, que ela é composta, né, por mim, pela Carolina atualmente, mas também já teve a professora Márcia Mansur, o professor também Rubens, e a gente começou, então, estar mais próximas das comunidades quilombolas, do MST, e de uma comunidade que apresentou uma demanda muito, a gente pode dizer assim, evidente, assim, para a presença da psicologia, que é Ponte de Almorrenas. E a partir desse primeiro momento, que a gente pode dizer que é um momento, assim, de adaptação, de susto, de reinvenção, a gente, aos pouquinhos, por essas entrevistas que a gente realizava com as pessoas para a rádio, ou pelos contatos que a gente foi percebendo a riqueza da história dessas pessoas. E a gente foi associando isso a uma metodologia que a gente chama de história de vida, né? Então, e a gente também privilegiou muito a história de vida das lideranças, para nos contar um pouco como que a história da comunidade também faz parte da história de vida desses sujeitos, que muitos deles, né, já são adultos ou idosos, e vêm acompanhando conosco aí essa construção que desde, se não me engano, agosto, né, do ano passado, entramos numa metodologia que, na nossa opinião, ela tem muito a ver com a questão da saúde mental, que é o tema da mesa aqui, e de resgate também, a gente pode dizer assim, da autoestima,
de um trabalho também de resgate da identidade dessas comunidades, desses sujeitos envolvidos. Então, a gente conseguiu trabalhar com 6 lideranças, 2 em Almorremas e 4 lideranças quilombolas. Tivemos também que adaptar as nossas formas de contato com essas pessoas, porque nem todos têm internet com tanta facilidade. Alguns precisavam de se deslocar da comunidade para estar em contato conosco. E a partir disso aí, então, a gente pode falar um pouquinho mais do processo, que se a Carol quiser contar um pouquinho de Almorremas agora, e depois eu complemento com os quilombolas, a partir dessa introdução que a gente fez, né, e enquanto a Carol vai falando, eu vou deixar para vocês aqui o resumo, para vocês acompanharem mais de perto sobre o que a gente está construindo aí. Então, Carol. Muito bom, Lucimar, obrigada, muito bom estar aqui com vocês, gente, obrigada, parabéns pela iniciativa, né, Pedro? Eu acho que o mais interessante, assim, uma das coisas que eu queria compartilhar, né, primeiro é o compromisso com a clínica ampliada, né, Lucimar, com a clínica social, a gente entender que existe um papel importante de revitalização dos vínculos, de olhar para essa pessoa no coletivo, no espaço, como agente de transformação do espaço onde ela está, mas que isso não deixa de ser clínico, né? Não deixa de ser terapêutico, e o nosso compromisso com a saúde mental das pessoas envolvidas. No caso de Brumadinho, a situação é muito complexa, do ponto de vista psicossocial, porque o efeito devastador foi muito grande, concreto, ambiental, de transformação do espaço, e simbólico, né? O que significa ter uma cidade desconstruída, ter sua história apagada, a forma como o diálogo com as autoridades são feitas, a forma ajude uma certa judicialização das conversas, né? Assim, vai ter uma assessoria técnica, essa assessoria foi definida dentro de um espaço jurídico, vai ter precisa fazer relatórios, precisa fazer diagnósticos, né? Tudo isso para subsidiar informações. Então, a população se viu muito invadida por pessoas que o tempo inteiro estavam pedindo informações, e a PUC priorizou esse espaço psicossocial de não trabalhar diretamente com uma ação específica, assim, concreta, de fazer um diagnóstico para subsidiar alguém. O nosso diagnóstico é muito voltado para subsidiar a própria comunidade. Então, nós o tempo inteiro nos colocamos como parceiros da comunidade. Mas, quando a gente chega, nós percebemos que os próprios líderes comunitários estão muito sofridos. Então, quem vai cuidar de quem cuida? Né? Quem vai ouvir essa pessoa que chega para mim e fala, olha, está difícil mesmo, é dormir, né? Fica difícil mesmo, é sair daqui da minha casa e voltar sem chorar, né? Eu não queria que eu sou a referência da comunidade, eu não queria estar nessa condição, né? Então, a história de vida, ela se revelou assim, para a gente, né, à medida em que a gente foi se questionando, né, assim, como fazer? Porque a gente vai para o espaço coletivo, mas vai virtualmente, onde a internet não funciona bem, cada um tem um horário, um lugar para poder conversar com a gente pela internet, né? E quando a gente não tem essa possibilidade do olho no olho, os laços de confiança também não são os mesmos. Então, a gente se aproximou por essa indagação da história de vida, e nós percebemos uma revitalização identitária da pessoa com a sua própria história, de olhar para a sua história e falar, realmente, né, assim, não é por acaso que eu me tornei um líder comunitário, não é por acaso que eu sou referência aqui no lugar que eu vivo, né? E então a gente percebeu isso, assim, no olhar, no jeito, na forma da pessoa se posicionar frente às situações que ela estava vivendo, né? E uma outra questão que eu acho também importante, que foi novas riquezas, novos dados a respeito do território,
né, que à medida que eles vão contando a história deles, aparecem novos dados, novas questões a respeito do território, e, por fim, um fortalecimento do vínculo conosco, né, com a equipe da PUC, cada liderança dessa contou a sua história, registramos, eles receberam a história deles, cada um por um meio, né, assim, mas de uma forma como se fosse um e-book, né, como se fosse um livrinho, uma única versão, mas assim, que tinha ali uma concretude, né, olha, essa é a minha história, e isso tem sido uma espécie de um objeto transacional, eu acho, né, do estilo do Winnicott, né, a pessoa, ela tem uma das lideranças, né, assim, que se ela vai ser entrevistada, ela leva o livro, né, tipo assim, ela e a história dela, né, ela tá ali com o livro para que não a deixa esquecer, né, e ela manda o áudio para a gente dizendo, olha aí, olha eu e o livro, né, como se fosse assim, eu e o naninho, né, assim, para gente, para dizer que eu não tô aqui sozinho, né, então, eu acho que nós temos muitas questões, e é disso que eu, nesse sentido, eu queria encerrar, né, porque nós estamos falando com estudantes, falamos de necessidade de reinventar, alguns grupos fizeram aí o resgate da história, né, vimos a riqueza do acompanhamento terapêutico como uma clínica aberta, e a clínica psicossocial, ela é muito aberta e precisa de ser reinventada, mas não pode ser uma reinvenção sem critérios nenhum, né? Então, assim, nós fizemos a opção pela história de vida, né, Lucimar, porque é uma ferramenta já bastante estudada, que está sempre em atualização. O Gulejac lançou ano passado, na França, um livro sobre a história de vida, em que ele está falando dessa importância de biografar, né? De emprestar ouvido para a história de alguém que é invisível. O que acontece quando essa pessoa que, ao longo de tantos anos, se percebia como alguém dispensável, descartável, né? O que acontece quando ela se depara com uma biografia da sua vida, né? Bem feita, bem escrita, numa ação afirmativa, né? Dessa pessoa como um ator social de valor, né? Então, eu acho que Brumadinho se coloca o tempo inteiro para a gente como um grande desafio, porque não é fácil, é um território atravessado por assim, eu acho que só lá, né, que acontece o que aconteceu, né, assim, só lá que a gente tem essa presença, assim, o tempo inteiro, a presença da Vale, né, que ao mesmo tempo é agente do dano, e é a reparadora, e é a grande empregadora, então esse lugar ambíguo dessa organização, né, que, assim, faz muito mal, mas, ao mesmo tempo, é a única fonte que as pessoas têm de renda, né, então, isso lidar com esse paradoxo, com essa dicotomia, e, assim, e ao mesmo tempo é a agente de reparação do dano, é ela que tem que fazer essa reparação, né, então, assim, a gente lida o tempo inteiro com esse espaço de paradoxo, e acho que nós temos que caminhar nessa linha de buscar a reinvenção sem negar a história, né? Assim, sem reinventar a roda, assim, buscar novos caminhos, mas visitando a história, porque, afinal de contas, a psicologia, a clínica ampliada, ela tem longo tempo de história, de desenvolvimento muito sério, muito criterioso, né? E nós estamos buscando manter isso lá no nosso trabalho. A gente aproveita também para convidá-los para conhecer, né, nosso trabalho. Obrigada. Com certeza, isso aí, Carol. Só para a gente fechar, né, acho que a importância das pessoas também valorizarem essa cultura que apareceu muito forte nos quilombos, as rezas, as festas, né, as manifestações de congado, né, também as manifestações, assim, do ponto de vista do artesanato, quando essa pessoa vai contando como é que ela aprendeu com seus antepassados, essa valorização, e também, ao mesmo tempo, essa reflexão, como que a gente leva isso para os jovens, né, a história de vida tem proporcionado um pouco isso, como que eu faço planos para o futuro, à medida que eu conheço a minha história, eu dou sentido para a minha história, e eu coloco a minha história à disposição
meus vínculos, para que isso não seja esquecido, como a Carolina colocou, né, para que isso seja também a nossa força. E muitos, né, têm, assim, a gente pode dizer assim, desabrochado com esse processo. E nós, junto, né, os alunos conjuntamente, e os professores, nesse processo de redescoberta, né, e essa necessidade que a Carolina falou, muito importante, né, da gente fazer encontros como esse, da gente escrever sobre isso, da gente publicar, né, e da gente poder também partilhar, trocar, né, a experiência que vocês têm, a área de vocês e a nossa, para a gente se fortalecer também enquanto categoria, que faz, assim, é nítido, né, acho que a Carol falou muito bem isso, é nítido como que isso é transformador, um processo psicossocial em que esse sujeito, ele toma as rédeas, né, da sua própria história, mas ele quer interferir na sua realidade. Isso que eu acho que é o mais bacana. Ele às vezes não se via nessa potência, à medida que ele próprio diz, nossa, eu já fiz isso tudo, nossa, a minha vida foi muito boa. Eles falam assim, a minha vida teve muitas coisas tristes, mas ela foi muito boa. Então, eles conseguem fazer esse redimensionamento, e também, agora nós temos, né, Carol, um dos nossos entrevistados querendo que o livro dele se torne livro de editora. Ele falou assim, não, eu não estou satisfeito com essa história de um livrinho só, não, eu quero que a minha história e a história da minha esposa se torne um livro de gráfica. Então, isso também, eu acho que a pessoa se dá uma alta importância necessária, enquanto figura que representa essa comunidade. Então, é bem por aí. Eu acho que a gente já está aí dentro do nosso tempo, deixar, né, as pessoas poderem compartilhar suas outras questões referente a todas as apresentações, e aqui a gente está aqui às ordens para trocar ideias, né, e acompanhar aí o processo agora do debate. Muito obrigada, pessoal, pelo convite e pela atenção. Gente, eu amei também. Eu vou tentar fazer uma devolutiva bem breve sobre todos os trabalhos, para vocês poderem debater, que infelizmente eu não vou poder estar aqui até 10h30. Porque 10h30 a gente começa a live com o deputado Rogério Correia, com a Marta Elizabeth, que inclusive tiveram 2 trabalhos aqui submetidos no eixo dela, que foi a organizadora da nossa linha Guia de Saúde Mental de Minas Gerais, e com a Laura Fusaro, que é a vice-presidenta da Associação de Usuários e Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais. Então, eu vou tentar ser bem breve para todo mundo poder falar o que pensa, mas 10h20 eu vou ter que sair para eu configurar o YouTube, porque é caótico configurar isso, gente, é horrível. Mas vamos lá, eu acho que a primeira coisa que me deixa muito feliz é que a gente está bem espalhadinho em Minas Gerais, né? Então, Univetrix na Zona da Mata, a gente tem aqui pessoas da UFO e da UFM, então a gente está aqui também no Triângulo Mineiro, e a capital, tanto com a Carol quanto a Lucimar. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Deixa eu, inclusive, ver se ele ainda está aqui. Ele tá. Matheus Gaia, que está aqui com a gente, ele é lá do Pará, ele apresentou nos GTs de ontem também. Então, assim, eu acho que o que mais associa as falas aqui hoje é a perspectiva de território, né? E o cuidado com o território. Então, eu acho que vou falar até numa ordem decrescente. Eu fico muito feliz com o trabalho de vocês em Brumadinho e quando vocês trazem esse relato do avanço do projeto, que ele diz de tanto um resgate sócio-histórico como uma atuação reconstituinte de identidades, né? Quando o seu território, o lugar que você sempre viveu, que estava ali também fazendo parte da sua história, é aniquilado, é destruído, parte da sua identidade vai embora com ele também. Então, essa reconstituição da identidade, da história, eu acho isso fenomenal, fundamental e muito importante, né? Eu acho que isso vem da nossa perspectiva antimanicomial também. Quando uma pessoa está sofrendo em uma instituição total, e dependendo do tempo em que ela ficou ali enclausurada e ela sai de lá, qual que é a identidade dessa pessoa? Aí a gente já vem para a questão da clínica ampliada e também da pauta da AT, né, que a Júlia trouxe, que é bem interessante, assim. A necessidade de mediar a serviço do outro, porque às vezes ele sai do manicômio, já se passaram 30 anos, ele nem sabe que a ditadura militar acabou. Às vezes nem sabe que teve ditadura militar, não sabe que está tendo uma pandemia e que o presidente da República é o Jair Bolsonaro, né? Então, assim, você sai de um caos e vai para o outro. Isso é só um exemplo, assim, que parece drástico, mas não é. Na verdade, é o Brasil. Ai, que tristeza. Mas, então, nessa perspectiva também,
quando a Júlia fala de novos territórios, eu acho que isso é uma coisa muito importante, como a gente consegue tecer a nossa perspectiva clínica e de uma psicologia crítica em diversos espaços e em diversos locais. E aí a gente já vem, né, para a questão do processo jurídico legal, que eu acho bem interessante. A gente tentou chamar o Carlão, que é um dos autores, né, da nossa lei estadual de reforma psiquiátrica. Então, a gente tem aí a nossa lei nacional, que é 10.216, mas a gente também tem a nossa articulação em Minas Gerais. Eu acho muito interessante, eu acho que esse foi o trabalho do Carlos, né? Você mencionar todo esse processo jurídico legal, porque aqui a gente realmente tem apresentações que se enquadram em todos os contextos das dimensões da reforma psiquiátrica que são apresentadas por Paulo Amarante. Então, tanto uma perspectiva teórico-metodológica, que é apresentada pelo Grupo 1, a cultural, que vocês trazem em todas as suas apresentações, e eu acho uma coisa muito interessante da gente trazer para a atualidade, que é o seguinte: lá em 92, que você mencionou o processo de Caracas, inclusive, a gente conseguiu implementar, a partir do Ministério da Saúde, o Centro de Atenção Psicossocial. Mas ainda não era legislado sobre como eles seriam financiados, né? Então, a gente tem uma publicação do Ministério da Saúde, que é 15 anos após Caracas. E nessa publicação, de 15 anos após Caracas, eles mencionam que em 1992, por mais que a gente tivesse garantido a conquista da regulamentação dos CAPs pelo Ministério da Saúde, mais de 93% do financiamento da saúde a nível federal era para os dispositivos de tratamento em aprisionamento e modelo asilar, ia para os manicômios, né? Não iam para os serviços substitutivos. Eu acho interessante porque em 2019 a gente recebeu 156 milhões de verba, não, 163, desculpa, de verba para os serviços substitutivos e 153 milhões para as comunidades terapêuticas, que por acaso são as novas configurações de manicômio que a gente tem na contemporaneidade, né? E que são financiados por verba pública. E em 2020 a nossa verba permaneceu a mesma, mas em contrapartida foi dobrada a verba que a comunidade terapêutica recebe do governo federal. Então a gente manteve o nosso teto de cerca de 160 milhões para os serviços substitutivos e 300 milhões financiados para as comunidades terapêuticas, em que mais de 74% são articuladas por entidades religiosas e que utilizam desse princípio religioso no processo de tratamento do sujeito. Então a gente volta para o mesmo momento crítico dos anos 92. O desmonte das nossas políticas substitutivas e do Estado a partir do desfinanciamento do SUS e pelo financiamento de entidades que estão dispostas a aniquilar identidades dos sujeitos. E, por fim, para a primeira apresentação de vocês, sobre o acesso dos estudantes ao serviço aos CAPs, né? Aqui em Belo Horizonte a gente chama de CERSAM. E a gente tem muito pouco estágio, e eu não estou falando só enquanto estudante da PUC Minas, a gente tem um grupo de rede de representantes, né, de entidades estudantis, que se articulam com o Conselho Regional de Psicologia, a partir da nossa Comissão de Orientação e Formação Profissional. E essa é a realidade da UFMG, da UNA, da UniBH, da PUC Minas, a escassez que a gente tem de estágios em serviços substitutivos e, ao mesmo tempo, como que em várias disciplinas e em estágios, o primeiro estágio, um dos primeiros estágios da medicina na UFMG, por exemplo, é no Raul Soares. Então, a gente está indo conhecer as instituições totais, os manicômios, os hospitais psiquiátricos, nos nossos estágios, nas nossas visitas técnicas, e as nossas grades curriculares têm muita dificuldade para contemplar realmente o acesso aos serviços substitutivos de tratamento humanizado, do tratamento em liberdade. Justamente porque o nosso modelo de formação, e aí é na psicologia enquanto um todo, em vários territórios, eu acredito que nas outras universidades que estão aqui seja do mesmo jeito, como eu sei que está sendo aí na UF pelas dificuldades que vocês estão apresentando aqui, né? Ela não contempla a pauta antimanicomial. Então, a nossa formação teórica metodológica, se a gente não procura ela por fora, ou se a gente não tem professores específicos que se esforçam, ela já é contaminada por uma lógica de tratamento asilar. Por que isso? Porque é uma demanda do mercado que vem interferindo fortemente nas nossas grades curriculares e na nossa formação, e as instituições de ensino não conseguem fugir disso. Porque elas também precisam responder a essa demanda, não só do mercado, mas do Estado. E das nossas DCNs, né, que estão sempre atravessadas pela dialética da sociedade. Então, assim, eu acho que a devolutiva é essa. Eu estou muito feliz com as apresentações de vocês. Eu vou calar a boca. Eu falei demais, na verdade, né? Então, eu vou estender para 10 minutos. Falei 5.
Então, eu vou estender para 10 minutos, a gente fecha 10h25, gente. Mas estou feliz demais, parabéns para vocês todos. Pode falar, amigo. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer, parabenizar a comissão, aos organizadores, todos os organizadores, todos que estão envolvidos na organização do evento, parabenizar os participantes. O momento foi muito enriquecedor e eu já aguardo o próximo evento e receber o convite para estar participando novamente. Ok, muito obrigada. Foi muito bom participar. Prazer conhecê-los. A gente volta a se encontrar em outros espaços. Mais alguém, gente? Algum comentário, alguma pergunta para alguém que fez algum projeto? Eu queria agradecer também pelas apresentações, assim, foram perspectivas muito diversas e até quando foi comentado sobre a questão da localização, né, cada um de um cantinho de Minas Gerais, eu fiquei bem satisfeito que, apesar da distância, tá todo mundo bem inteirado que precisa ser feito, que ainda tem muito trabalho ainda, aparentemente, pelo que a gente tá vendo aí nas apresentações, mas também tem muito espaço de possibilidade, né? A questão dos CAPs, por exemplo, a gente tinha. Você até comentou que às vezes tem a questão, não tem nem a questão teórica. A questão da UFA é que a gente tem a questão teórica, mas a gente não vê isso na prática, sabe? Muitos professores procuram trazer para a gente essa questão da reforma, como ela impacta positivamente, mas aí quando a gente vai querer atuar na prática e ver como isso acontece de verdade, a gente acaba encontrando essa barreira. Então fica meio que aquele abismo, né, entre a abstração teórica e a atuação prática. Mas, assim, eu acho que é muito necessário todas essas apresentações que foram colocadas para a gente. Achei muito interessante mesmo. Muito obrigado pelo evento e pelas falas. Galera, só vou fazer uma divulgação bem rapidinha. Esse ano a gente tem virtualmente, infelizmente, né? Porque faz falta o abraço, o carinho, fumar um cigarro na porta. Mas a gente tem o encontro regional da Abrapso, né? Sertão Crítico, que está sendo intitulado esse tema, justamente porque está sendo organizado pelo pessoal do Sertão de Minas, nessa gestão que a gente está tendo agora. E eu quero ver o projeto de vocês tudo submetido lá, tá, gente? Para a gente se encontrar lá também. Ouvir vocês mais um pouco. Mais alguém tem algum comentário? Não deixe de assinar a lista de presença que está aqui no chat, para vocês não perderem o certificado. Apesar de que eu tenho acesso ao relatório também, tá, gente? Então, quem sequelou e já saiu, mesmo assim eu tenho acesso ao relatório das pessoas que entraram, elas vão ser certificadas, porque eu consigo isso no Google Admin. E aí, se ninguém tiver mais nada para comentar, eu já lanço o convite para vocês participarem da próxima mesa, que vai ser pelo YouTube. Eu vou mandar o link nos grupos para vocês poderem acompanhar. Sim, da mesma forma, só um agradecimento aí pela abertura, pelo esse esforço que eu sei que a equipe organizadora sempre faz, né? E a gente colocar à disposição, estar aí contribuindo, trocando, lembrando, né, Carol, dos nossos tempos de estudante de militância, né? Muitas lutas já ocorreram e muitas ainda precisam, né? Ainda serem, né, construídas aí junto com vocês e caminhar, né? Eu acho que como vamos ter outros eventos, né? Eu acho que tá de bom tamanho aí a nossa troca, a nossa escuta. E aqui não é para a gente fazer perguntas, né? Que eu acho que é para a gente trocar mesmo, né, ideias e poder somar junto aqui, conhecendo novas experiências, né? O dilema que cada um tem e as soluções que a gente está buscando junto. Gratidão a todos aí. Muito obrigado, Lucimar. E é isso, eu concordo muito com o que a Graziele falou aqui no chat. A vontade é do encontro desse juntinho, assim. Eu espero, apesar de que é uma esperança meio morta, que a gente esteja vacinado até o próximo, né? A gente já vem pensado
em talvez articular o segundo Congresso Mineiro de Estudantes pela Saúde Mental e por Políticas Públicas. Inclusive, quem puder participar às 6 horas da tarde. Já vou falar a programação aqui, tá, gente? Agora a gente vai ter a mesa com o deputado Rogério Correia, a Marta Elizabeth e a Laura Fusaro, para falar sobre resistência parlamentar, porque ele compõe a Frente Mineira Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, que é resistência parlamentar, controle social e saúde mental. Das 11h30 até meio-dia e meia, a gente vai ter uma mesa sobre a Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos, que vão estar fazendo um repasse também da atual conjuntura de Minas Gerais e dos enfrentamentos que eles vêm fazendo. A gente vai ter um intervalo para merenda, porque ninguém é de ferro. 2 horas da tarde a gente volta com a Ana Bock, o Rudá Risse e o Onair Zorzal e a Camila. O Onair é diretor da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, a Camila é educadora popular no cursinho Podemos Mais, o Rudá é diretor do Instituto Cultiva, e ele é cientista político, e a Ana Bock é diretora do Instituto Silviolane, e ela fala Silviolane porque lá em São Paulo eles falam assim, aqui em Minas a gente vem falando Silviolane desde sempre. E ex-presidente do Conselho Federal de Psicologia. Eles vão estar falando sobre educação crítica, saúde e políticas públicas. Aí a gente vai ter uma roda de conversa, depois a gente vai ter uma mesa de encontro, 6 horas da tarde a gente vai lançar o Fórum de Estudantes da Saúde da região metropolitana de Belo Horizonte, e às 7 horas da noite a gente vai ter uma Assembleia Geral de estudantes de Minas Gerais por políticas públicas, né? Pela saúde mental e por políticas públicas. Quem puder participar da Assembleia vai ser muito importante, mesmo que não seja de Minas, porque ali a gente vai tentar articular encaminhamentos propositivos, assim, de como que a gente pode se articular ainda enquanto estudantes para fortalecer as lutas, não só pelas políticas de saúde mental, mas pelo SUS enquanto um todo e pelo SUS enquanto um todo também aqui em Minas, né? E como que a gente pode se articular com o controle social. E também uma autocrítica ao Congresso para a gente poder saber como que a gente se articula para o segundo. Então fica aberto o convite, um beijão para todo mundo e a gente se vê depois. Um beijo.